Bom, minha história com a Presbiteriana Renovada Central, ela é antes do Aliança. Eu chego aqui na igreja com 15 anos de idade. Eu lembro que nesse momento eu estava carregando muitas mágoas, feridas, ressentimentos, pelo histórico, pela vida que eu tinha vivido até ali. E mesmo assim, nesse período, o Senhor confirmou algo em meu coração que naquele momento parecia muito difícil de acontecer. Eu lembro que eu estava num culto e nesse dia tinha um profeta na casa e a igreja estava muito lotada. Eu estava sentado no meio da igreja, no meio daquela multidão, e o profeta me encontrou ali e entregou uma palavra para a minha vida. Naquele momento ele disse que o Senhor estava iniciando um processo de cura e libertação das marcas que eu tinha, e ele chamou o pastor Josué, que estava no púlpito, e naquele momento ele deu uma função, uma responsabilidade ao pastor Josué, que era cuidar de mim, como pai naquele momento, para que a paternidade do Senhor pudesse curar as minhas feridas. Naquele momento também o profeta disse que eu seria pastor, e ele foi muito específico, ele disse que eu seria pastor aqui nessa igreja. O Renan ele nasce na fé numa ruinha pequena, né, lá do bairro Celeste, se não me falha o nome, lá, Habitar Brasil, a gente chamava, né? E ali tinha uns meninos que brincavam muito na rua, ele, Patrick, uma turma, e aí tinha a irmã Jandira. Ela é a pessoa que começa a pregar o evangelho ali naquela região e começou a trazer a garotada, as crianças. Renan vem nesse tempo. Renan vinha para a igreja de bicicleta, uma distância considerável, ele e os meninos. Ele ainda era muito novo, ele era um adolescente, né? E eu me lembro muito bem de um dia, nós estávamos com um evento, tinha um jovem de fora aqui ministrando, e esse jovem, ele foi até o Renan, né, usado por Deus em profecia, chegou e no pé do ouvido do Renan, ele entregou um recado de Deus para o Renan. Eu não pude ouvir tudo o que Deus tinha falado, mas eu lembro exatamente do dia, quando ele olha para mim e pede para que eu vá lá, né? Para que eu o abraçasse, para que eu olhasse para ele, né? E a partir dali é que parece que o Renan começou a ir mudando. Porque até ali Renan não aparecia, a não ser no grupinho de amigos dele. Mas a partir dali, eu acredito que aquele momento foi exatamente o start da vida dele, né? Onde ele começou a pensar mais e foi surpreendente como que Deus foi agindo na vida dele. Surpreendente. Logo ele vai se aproximando, né? Aí ele se aproxima do pastor Sérgio, da tia Eliana, que assim ela sempre foi chamada, tia Eliana. Ela tem uma parcela muito grande na vida do Renan, né? Alguns anos depois dessa profecia, eu lembro que estava tendo um encontro de adoradores, um encontro de levitas, lá no acampamento Peniel, e eu havia ensaiado uma música, porque naquele encontro teria a Noite dos Talentos. E aí eu cantei uma música, Naves Imperiais da Oficina G3, e quando eu terminei de cantar aquela música, a pastora Cássia, que ainda morava em Nova Mutum, ela chegou em mim e falou assim: "Você canta, menino, você tem que fazer parte do louvor da igreja." E para mim foi uma surpresa também, porque até então eu cantava no banheiro, no chuveiro, cantava numa célula, nada para público. Mas eu ouvi aquilo que ela me disse e a partir daquele momento eu fui inserido dentro do louvor da igreja. É interessante como que as coisas vão mudando, né? Antes era Renanzinho, depois Renan, depois Renan Lima, Renan do Louvor. O Renan ele veio num crescimento desde a sua conversão, no qual eu tive o privilégio de acompanhá-lo. Um menino humilde, vindo do Maranhão para Sinop, para o Mato Grosso, descobrindo todas as coisas novas que a vida ainda tinha para ele. Me lembro dele chegando na aula de música que nós havíamos começado,
com o violãozinho nas costas, na garupa da bicicleta de um dos seus amigos, que ainda é amigo dele ainda, o Xandão, Alexandre. E de repente esse menino já estava na sua adolescência, veio moço e começou a participar do louvor da igreja, crescendo no louvor, juntamente com a banda, com os meninos, foram crescendo e Deus abençoando, e a gente via que tinha algo diferente nele. Comecei a tocar violão, depois eu comecei a cantar e fui crescendo dentro do Ministério de Louvor. Fui me aperfeiçoando, fui criando ferramentas para me envolver não só como um músico, mas também como um líder dentro da equipe de louvor. Foi quando o pastor Sérgio, até então presbítero Sérgio, e a pastora Eliana me convidaram para ir a Belo Horizonte estudar lá no CTMDT para aperfeiçoamento do Ministério de Louvor. Até que um dia ele chegou em casa e me disse: pastor, eu quero que o senhor me envie para o CTMDT. E aí eu me lembro que eu sentei juntamente com ele, a minha esposa, e falei com ele: você sabe que eu tenho um desafio muito grande para poder fazer isso para você. É isso mesmo que você quer? Ele falou: é isso mesmo que eu quero. Eu quero honrar o senhor com a sua indicação, juntamente ao conselho da igreja. E assim fiz. Fui atendido e nós enviamos o Renan nesses 2 anos que ele foi de CTM. Foi uma bênção na vida dele. Tive o privilégio de ir levá-lo até o CTMDT. Me lembro que fizemos uma viagem. Mudei a rota da minha viagem, que sempre era para o sul do país, e fui para o Espírito Santo, por ser mais perto de Belo Horizonte, de onde ele ia estudar. E assim fiz, e tive só felicidades de ver o tanto que esse menino tem crescido. Quando volta do CTM, volta com a cabeça totalmente diferente, voltada, não era mais só a música, mas sim um ministério pastoral havia despertado na vida do Renato. Quando eu retornei já com uma convicção de que o meu chamado era pastoral. Aquela palavra, quando eu tinha 15 anos aqui, ela ressurgiu lá no CTM. Um profeta, mais uma vez, que não me conhecia, não sabia de onde eu era, nem a minha história, reafirmou o chamado pastoral na minha vida. Ele disse: o Senhor está te separando para o ministério e os líderes que você vai pastorear, ou as pessoas que você vai pastorear, não são essas que ficaram, é a próxima geração. Nós fomos na formatura do Renan e da Dani, fizemos uma caravana pequena e fomos até Minas Gerais. E lá chegando, nossa surpresa, os meninos foram lá para aprender a dirigir coral, tinha músicos tocando flautinha, violão e aquela coisa, aquela dedicação para ajudar na obra do Senhor. Mas ao chegar lá, eu fui observando o ambiente, muito gostoso, muito bom lá, e eu pude observar no Renan, de uma forma mais assim, forte, que ele tinha uma visão diferenciada. Eu olhei para mim, eu vi ele preocupado assim com a hospedagem nossa. Olha, ali tem um lugarzinho onde vocês podem tomar um lanchinho à noite. Olha, aqui tem isso, vão fazer aquilo. E preocupado, eu corria atrás de uma coisa, atrás de outra. Eu vi toda essa preocupação, essa visão, uma visão apostólica, uma visão de missionário. Eu pensei, fiquei olhando, dali ele me chamou muita atenção, porque era um garoto novo, menino dinâmico, com uma criação assim diferenciada, porque uma mãe tremendamente crente, abençoadíssima, né? Um lar meio desestruturado, mas nasceu aí, cresceu. Hoje ele é um tremendo missionário, outro irmão advogado, e assim, glória seja dada ao Senhor Jesus pela mãe que ele teve, né? E eu olhava ele assim, esse menino assim, foi criado dessa forma, mas uma educação assim, muito fina, muito legal. E eu falei: esse rapaz não vai voltar para Sinop para ficar tocando flautinha na igreja, não. Todo mundo lá com as flautinhas tocando, não. Esse menino tem uma visão diferenciada. Quando eu retorno de Belo Horizonte, eu já namorava a Carol há 3 anos. A gente namorou 1 ano antes de eu ir para o seminário.
e namoramos 2 anos à distância. Bom, no início do nosso relacionamento foi bastante construtivo, assim. Nós fomos nos conhecendo, né, como casal, como os planos e sonhos. E nesse primeiro ano, namorando aqui juntos, na mesma cidade, a gente foi se conhecendo, entendendo o propósito de vida um do outro. E logo eu fiquei sabendo, né, do direcionamento que Deus tinha para a vida dele, de ir para o CTMDT e ficar 2 anos fora. E nós tínhamos no nosso coração, tanto eu quanto ele, que namoro à distância não é fácil. Então nós sabíamos que esse namoro à distância, ele iria nos trazer uma confirmação da parte de Deus que seria sim para a gente estar juntos, né? Porque à distância existe muitas complicações. Na época não tinha essa facilidade de WhatsApp, mensagem na hora e chamada de vídeo, era tudo MSN, torpedo, então era tudo muito mais complicado. Mas graças a Deus, nesses 2 anos, Deus confirmou isso no nosso coração. E quando ele retornou para Sinop em 2013, em abril nós nos casamos. E eu acho até engraçado, porque o Renan sempre foi muito decidido no que ele queria. E ele falou que quando ele retornasse para Sinop, logo no começo do ano ele já queria casar. E eu pensava, meu Deus, como que vai ser isso? Porque quando ele foi para o CTM, ele largou o serviço, vendeu moto, tudo que ele tinha, né? E eu falei, como que a gente vai casar logo quando você voltar? Mas Deus proveu tudo e em abril nós conseguimos casar. Voltei para Sinop com essa convicção, com essa certeza de que eu assumiria o pastoreio, principalmente com a juventude, que era naquele momento o meu foco. Mas quando eu retorno, existia alguém que estava no cargo. Então, não era possível eu assumir naquele momento os jovens, porque tinha um pastor que tinha acabado de assumir. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando fora. Nesse 1 ano eu casei, nesse 1 ano eu comprei a minha casa, nesse 1 ano eu comprei um carro, nesse 1 ano eu comecei a ganhar dinheiro com o que eu estava fazendo, trabalhando no agronegócio. E parecia que a promessa não se cumpriria naquele momento, porque eu estava bem financeiramente, eu estava engajado em um trabalho, eu estava ali nos primeiros meses de casamento, então a promessa estava passando, parecia que não ia acontecer. Foi quando o pastor Ariovaldo e o pastor Tilica me ligaram em um final de ano, final de 2013, acho que dezembro de 2013, talvez novembro, recebo uma ligação dos pastores me convidando para uma reunião, e nessa reunião eles me convidariam para assumir a rede de jovens da Igreja Presbiteriana Renovada no ano de 2014. Comecei a olhar para ele de uma forma diferenciada. Eu vi nele um chamado. Eu falei, Renan, você vai voltar para o seminário. Agora o seminário você vai fazer teologia mesmo de uma forma mais pesada. E comecei assim a brincar com ele, falar, e já fomos assim mexendo, e eu vi nele um grande líder. E nesse meio de tempo, o pastor Erleans, né, naquela época, moço novo também, apesar com um pouquinho de juízo, que ele conseguiu casar com a minha filha, né? E aí então, estava com a mocidade, aí falei, poxa, colocar o Renan no lugar, o Josué já tinha passado por esse grupo, nós mudamos de nome para Aliança Jovem e tal, porque era um tal de rede disso, rede daquilo outro. Aí nós mudamos, e eu falei, eu já sei quem vai liderar essa moçada. Aí nós colocamos na vida, aliás, o grupo todo na mão do Renan. Janeiro de 2014 eu assumo o até então Gaditas, que se tornaria o Aliança Jovem. Eu lembro que eu estava conversando com o pastor Ariovaldo e ele disse, eu quero que você pastoreie a juventude, e ele escreveu num papel, esse será o nome da juventude. Ele escreveu lá, Aliança Jovem. E me entregou aquele papel, eu olhei e falei, amém. Então vai ser Aliança Jovem. É um nome que não foi escolhido por mim, foi escolhido pelo pastor Ariovaldo, mas naquele momento eu falei, tá bom, esse é o nome. Em janeiro de 2014 a gente começou, eu juntamente com a minha esposa e um grupo de liderança.
Mas eu não imaginava os desafios que estavam pela frente, porque naquele momento a gente tinha 20 jovens, nós estávamos num momento difícil da igreja, principalmente do Aliança, que havia ali, nessa troca de pastores, um público que foi disperso, né? Eles desistiram de continuar e nós tínhamos agora a missão de trazer novas pessoas, evangelizar para que novas pessoas se convertessem e estivessem conosco. Sinop estava num período de muitos estudantes chegando na cidade, então nós tínhamos esse desafio de levantar a juventude, uma liderança que não tinha naquele momento, e também fazer com que as pessoas viessem para a juventude e se tornassem membros da igreja através do Aliança Jovem. Bom, no início do ministério, em 2014, quando nós assumimos, assim, foi uma avalanche para mim, no sentido de que eu não estava tanto assim com o psicológico preparado, porque eu cresci nessa igreja, fui apresentada aqui e tudo, mas eu sempre brinco que quando existia alguma profecia, alguma coisa dentro da minha casa, sempre era para o Bruno, né? Então, assim, vai ser pastor, vai pastorear, tarará, nunca era para mim. E tá tudo bem, então eu vou ter uma vida normal, né? Vou casar com meu marido, vou vir para a igreja, tá tudo certo. Então, quando nós nos vimos, assim, pastoreando, para mim, eu tive um grande conflito interno, né? E eu me lembro que uma vez o pastor Tilica, nesses conflitos que eu cheguei no auge mesmo, de que eu não queria, depois de tanto relutar contra isso. Uma vez a gente foi para casa do pastor, eu e o Renan, e eu lembro que ele falou, já que você não quer, eu vou largar o ministério, porque eu vou escolher a minha família. E eu me preocupei, porque a gente cresce ouvindo dos sonhos de Deus para as nossas vidas, né? Eu fiquei com temor sobre isso. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas, ao mesmo tempo, eu lutava muito de que, meu Deus, não é isso que eu pensei para a minha vida toda. E eu lembro que uma vez a gente foi na casa do pastor Tilique e da pastora Cássia. Ele olhou para mim e ele falou assim, Carol, olha, choro. Porque isso é forte. E sempre que eu lembro eu choro, porque foi um destravar na minha vida, né? E ele falou para mim assim, Carol, você não é obrigada de estar aí. Você não vai para o inferno se você não querer o ministério. Mas se você, né, continuar nos caminhos de Deus e tudo mais, você não vai para o inferno por não querer esse ministério para sua vida, esse chamado. Mas você vai chegar um dia, né, diante de Deus, e Ele vai te mostrar a vida plena que Ele tinha, se você tivesse aceitado o que Ele chamou para você, né, para você exercer na terra. E Ele vai mostrar a vida que você escolheu para você. Não que você não viva bem, mas você não vai viver a plenitude do que Ele tinha para você aqui. E isso para mim foi um destravar de Deus na minha vida. Na hora eu caí em si, eu falei assim, não. Mesmo que talvez hoje eu não tenha, talvez, nossa, é isso que eu quero para minha vida, ter tido esse anseio, naquele dia eu falei assim, não, naquele dia eu me posicionei, eu falei para o Renan, não precisa largar o ministério, eu aceito viver a vontade de Deus para minha vida. Então, existiu esse dia, o pastor foi bênção de Deus na minha vida, liberando essa palavra de Deus, e foi o momento que eu precisava. Eu já tinha escutado isso várias vezes, mas foi aquele momento que Deus usou para me trazer a realidade de tipo, filho, você não precisa, mas você não vai viver a minha plenitude. No ano de 2014, que foi o meu primeiro ano, até o ano de 2016, era um ano de fundamentos, era um ano de preparar uma liderança para que eles acreditassem em algo que eles já não acreditavam mais. Eu herdei alguns líderes de outras lideranças e essas pessoas elas tinham dificuldade de enxergar aquilo que eu estava enxergando. Foi quando a gente empenhou um esforço para que essas pessoas pudessem ver aquilo que eu vi. Eu fiquei 2 anos em Belo Horizonte, então eu estava na Lagoinha, estavam
estava conectado a grandes igrejas, que naquele momento tinham uma grande multidão de jovens, que não era a nossa realidade local. Então foi quando eu fiz muito esforço para levá-los até Belo Horizonte, para que eles pudessem enxergar também aquilo que eu estava enxergando. Eu lembro que quando nós voltamos do Confra Jovem, com uma caravana de quase 40 pessoas, muita coisa começou a acontecer. Por quê? Porque aquela liderança enxergou aquilo que eu estava enxergando, a possibilidade que o Aliança tinha de ser uma grande rede de jovens. Cara, eu estava na primeira reunião de liderança do Renan, né? Nós somos família também, não somos só colegas de ministério ou amigos, mas nós somos famílias também. Mas eu estava na primeira reunião de liderança do Renan e eu lembro da equipe, lembro da reunião. Cara, acho que foi uma das reuniões mais pesadas que eu já participei, porque por N motivos. Mas o Renan sempre foi meu amigo e sempre abriu para mim os sonhos que ele tinha no coração, que a Carol tinha no coração, do que o Aliança Jovem na época se transformaria, ou pelo menos eles queriam que se transformasse, né? E todo o primeiro ano é muito pesado, todo início é complicado, principalmente vindo da forma que estava vindo. Mas eu conhecia o coração do Renan e da Carol, conheço o coração deles e sei dos sonhos que eles tinham, né, para o Aliança Jovem. Então, essa primeira geração foi uma geração de fundamentar uma nova cultura, fundamentar uma nova forma de ver a juventude, um novo formato de liderança que estava surgindo, que até então as pessoas estavam muito apegadas ao que havia acontecido de bom, porque nós tivemos aqui por muitos anos uma liderança forte. O pastor Josué e seus liderados foram grandes líderes, mas não cabia mais muito do que foi feito nesse novo tempo. Uma juventude de estudantes que até então não era uma realidade para Sinop. Então, essa formatação levou 2 a 3 anos para acontecer. Foi quando essa primeira geração de líderes chegaram à conclusão de que essa nova visão que Deus estava nos apresentando era a visão certa para aquele momento e que faria com que nós experimentássemos um crescimento no futuro. É tão legal ver estar acontecendo tudo que eles sonharam que aconteceriam, e eu digo para vocês que se alguém contasse tudo isso que está acontecendo hoje, talvez nós duvidaríamos, porque não foi fácil, mas com a graça de Deus a gente conseguiu alcançar já naquele primeiro ano algo muito legal. A gente conseguiu alcançar naquele primeiro ano já alguns formatos diferentes, a gente conseguiu adaptar algumas coisas que Deus tinha revelado ao coração do Renan como pastor e líder do Aliança. Com essa liderança já fundamentada, nós estávamos experimentando crescimentos em tudo que fazíamos. A Noite das Cabanas tomou uma proporção que a gente não imaginava. A gente saltou de 300, 350 para 900 pessoas, 800 pessoas participando. Assim, era um crescimento extraordinário. A gente começou a receber ministros que a gente nunca imaginaria receber. Eu lembro que em 2016 a gente colocou as tendas, né? Foi o primeiro ano que a gente ampliou a Noite das Cabanas. Naquele ano esteve conosco o Livres, Juliano Som, que naquele momento era um ministro pro Brasil, e ele estava aqui na nossa igreja, no nosso evento. Para nós era algo extraordinário. Mas não bastava a gente viver algo grande naquilo que fazíamos. Nós também queríamos ser grandes no que vivíamos no dia a dia. Então nós queríamos um culto de sábado com bastante pessoas, mas não era uma realidade. Nós tínhamos conferências com muitas pessoas, mas nossos cultos continuavam ali com 60, 80 pessoas e a conta não fechava. Parecia que algo tinha que destravar e não estava destravando, não estava acontecendo. Nós fazíamos evento, fazíamos festa, fazíamos bastante movimentação e não tínhamos resultados numéricos. Foi aí que a primeira geração passa, a primeira geração de liderança, e surge então uma segunda geração de líderes. Quando essa segunda geração de líderes chegou, eu me lembrei da palavra que eu recebi, que eu seria pastor de uma geração que estava por vir e não da geração que estava aqui, quando eu fui para o seminário. Eu entendi
A primeira geração fundamentou uma nova cultura e a segunda geração era a geração que eu ganhei para Jesus, que eu discipulei e que chegaram já debaixo do meu pastoreio. Então essa era a geração que o Senhor tinha preparado para mim. E nessa segunda geração o Senhor virou uma chave. Foi quando nós recebemos uma profecia em 2017. Pastor Lucinho, em uma das noites das cabanas que a gente viveu, ele entregou uma profecia de que nós estávamos recebendo a chave da juventude do Mato Grosso. Naquele momento o Senhor confirmou no nosso coração. O que Deus vai nos usar para fazer, foge, extrapola as 4 paredes da IPR Central. Ela alcançará as igrejas de Sinop, alcançará as igrejas do Mato Grosso, a juventude do Mato Grosso. E aí então Deus começa a fazer algo que para nós era impossível. O que nós fazíamos agora alcançava o norte do Mato Grosso, o sul do Pará, igrejas de todo o Mato Grosso, nos convidando para estar com eles, muito pelo que o Senhor estava fazendo aqui, nessa cidade, através das nossas vidas. Nesse período de crescimento, o Senhor começou a ampliar as pessoas que estavam conosco. Eu lembro que no período de 2017 a 2020, a gente começou a experimentar um crescimento extraordinário. A gente saltou de 80 para 150, de 150 para 200. E naquele momento, 200 jovens num culto, era surreal, era extraordinário, era quase que utopia pensar que em 5, 6 anos a gente viveria isso. Mas o Senhor que nos entregou a chave do Mato Grosso começou a fazer, além do que a gente imaginava. E nesse período a gente começou a olhar para o que estávamos fazendo e nos preocupar com o que nós estávamos proporcionando para essas pessoas que estavam chegando. Nós tínhamos preparado um ambiente para receber essas pessoas, nós tínhamos um ambiente pronto para discipular essas pessoas. Foi quando a gente parou de olhar um pouco para os eventos e começou a olhar para os fundamentos, para o discipulado. Acredito que uma das chaves para isso foi a intencionalidade da liderança no quesito de relacionamento e, ao mesmo tempo, a liberdade que o pastor Renan dava para nós, para a gente fazer aquilo que Deus colocasse no nosse coração. Se a gente chegasse propondo algo, ele dizia: amém, meu irmão, quando que você vai começar? Essa descentralização permitiu com que cada líder seguisse a sua veia, digamos assim, desempenhasse o seu propósito, fez com que a gente conseguisse alcançar a cidade como um todo. Nos universitários, nos jovens casais casados, nos grupos de relacionamento. Eu acho que isso aí foi um ponto essencial durante esse período. E junto com isso, eu acho que os grupos de relacionamento em si. Então, nós nos relacionando como liderança, assim como um corpo, com todos os membros, todos que estavam participando da aliança. Isso fez com que a gente pudesse melhorar, nos conhecer e nos aproximar ainda mais em comunhão com Deus. Empregamos muito trabalho ao surgimento dos pequenos grupos. Fortalecer essa ideia de pastores cuidando de pessoas. Não só o pastor Renan, a pastora Carol, mas vários pastores, vários líderes discipulando as pessoas que estavam chegando ali naquele momento, que eram muitas. A cada culto, muitos visitantes, a cada culto, mais pessoas. E em tudo que fazíamos, a gente experimentava o crescimento. Surgiu projetos sociais, Fé com Obras, nesse momento surge eu lembro que nós começamos a fazer um evento ali na praça, que era um evento que em primeiro momento era do Aliança e se tornou um evento para a cidade. Na Roça começamos a fazer um evento ali, outro evento que a gente começou a fazer de forma ampla, a própria Noite das Cabanas. Eu lembro que em 2019 a gente recebeu 25 caravanas de tudo quanto é igreja, não só a Igreja Presbiteriana Renovada, mas Batista, Assembleia, Quadrangular. Gente, era surreal o que nós estávamos vivendo naquele momento, surreal. Esse foi o período da minha segunda geração de líderes. Foi o momento da explosão, do crescimento extraordinário. Pastor Renan é um daqueles casos que não acontece todo dia.
porque não foi planejado, o pastor Renan não foi trabalhado para isso, não. As coisas aconteceram com ele com graça. A gente costuma dizer que Deus tem um propósito na vida de todo mundo, mas na vida do pastor Renan, o propósito se manifestou. De que forma se manifestou? A Bíblia fala que os frutos vão identificar a árvore. Quando o Renan assume o Aliança, né, eu estava na igreja, tinha pastoreado a Aliança 2 anos atrás, e eu sei a dificuldade que era trabalhar com jovens, e que é trabalhar com jovens. E o Renan assume, né, numa expectativa de ser um líder, como nós tínhamos antigamente a figura de um líder de jovens. Mas o Renan, ele não era um líder, ele era um pastor. E ele mudou a história do Aliança, a história da igreja, com a sua visão empreendedora, de visão de reino, mostrando para nós que a igreja pode avançar, que a igreja pode ir mais a fundo, trazendo gente de nível nacional, de relacionamento. O Renan transita muito bem nesse mundo e a Aliança foi crescendo. E hoje o que nós temos aqui é uma igreja pulsante, uma igreja consolidada, o Aliança fenômeno, e o pastor Renan continua do mesmo jeito, humilde como começou, simples como começou, mas com muita vontade, com uma liderança forte. Até 2020 a gente experimentou esse crescimento extraordinário. Conferências, Noite das Cabanas, projetos sociais, tudo que o Aliança promovia dava muito certo. O padrão excelência, né, que a gente começou a exercer e a fluir, não só na rede de jovens, mas também fluir em outros departamentos, que a igreja como um todo começou a olhar para a Aliança e perceber que eles poderiam também chegar a algum lugar, algum padrão, mediante aquilo que nós estávamos fazendo. Aí 2020 vem pandemia, parecia que tudo acabaria ali, né? Fecha tudo para os cultos, para os eventos. E nesse período pandêmico a gente experimentou um crescimento mais extraordinário do que estávamos vivendo até 2019. Quando os cultos retornaram, o pessoal de máscara, a igreja cresceu ainda mais, o culto Aliança cresceu ainda mais. Eu lembro que em 2021, quando a gente retornou com as conferências tomaram uma proporção ainda maior. Foi a terceira geração de líderes, e essa que está comigo hoje, nós estávamos andando em uma estrada asfaltada, parecia que fluía facilmente tudo o que fazíamos. E ver a nossa evolução também, né? Nos eventos, a quantidade também das pessoas, a qualidade também, né? Em cada evento, cada confraternização. Os voluntariados também, os voluntários, como crescemos, né? Desde que eu entrei em 2021 até agora, mas com certeza desde o início também do Renan e da Lola, como crescemos. E o quanto o Aliança hoje, ele impacta a nossa juventude, né? Não somente a juventude de Sinop, mas como do Mato Grosso. E o pastor Renan sempre fala para nós que a gente não pode se acostumar. Foi nesse período, então, que o Senhor nos mostrou a amplitude, a continuidade daquilo que estava como bom até então, se tornando excelente, ainda mais avançando, ainda mais crescendo. Então, de 2020 para 2023, parece que as coisas se tornaram comuns para o Aliança. Digo comuns no sentido de, ok, a gente não só cresceu, como a gente aprendeu a permanecer. Essa é a grande palavra. Não adianta a gente experimentar essa ascensão, esse crescimento extraordinário e não saber administrar aquilo que o Senhor nos entregou, que é grande. Então essa terceira geração é uma geração madura, uma geração que sabe com humildade, saber que tudo aquilo que experimentamos é extraordinário e não vem de nós, vem do Senhor. E o Senhor que nos chamou, nos capacita para continuar aquilo que Ele nos chamou para viver. Né? Não é só crescer e depois despencar, é crescer e permanecer. É isso que nós estamos experimentando hoje. Uma permanência em maturidade e mesmo assim experimentando um crescimento além daquilo que nós imaginaríamos viver.
Então, se eu falar assim que eu amo o Renan, é muito pouco. Porque o que Deus tem na vida desse moço é algo sensacional. Eu até creio que ele não vai ficar muito fazendo essas coisas, ele vai pastorear ainda uma grande igreja, porque ele é um homem de um talento sensacional. Nós confiamos nele, assim como em todos os outros, né? Nós vivemos no seminário, foi bênção. Renan é um menino, um moço fora de série. Ele deve ser homenageado, ele é merecedor das nossas orações e da nossa admiração. Eu guardo ele aqui no fundo do meu coração. Ele revoluciona, ele muda o nome, ele faz assim, né? Eu fui para o Ibirapuera pastorear lá e a minha lembrança assim de ver as coisas acontecendo assim, eu fiquei maravilhado da forma como Deus fez na vida dele e entendi realmente que naquele dia, 2004, não me lembro exato, naquele dia Deus estava marcando aquele menino para o ministério. Naquele dia Deus estava separando ele mesmo e de fato assim foi. E aí vieram os projetos sociais, que ele continua com os projetos agora, mas a minha percepção é sobre realmente o Aliança que eu conheço desde quando nós tínhamos ali 30 jovens no Aliança e o Aliança estourou a nível de cidade porque a graça do Senhor estava sobre ele, como a Bíblia falava de José, a mão do Senhor estava sobre ele. Então, o pastor Renan tem essa graça do Senhor aí. Então eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer por Ele ter direcionado em todo o tempo, agradecer pelo tempo que nós estivemos aqui no Aliança, o tempo onde Ele derramou da graça dele sobre nós, que tudo que nós fizemos aqui, tudo que aconteceu aqui foi por direção dele, não foi nós, mas sim Ele em nós e através de nós. Gente, tranquilo, porque nós estamos vivendo aquilo que Deus pediu para que nós vivêssemos, estamos encerrando um ciclo que foi que Deus colocou no nosso coração, que esse seria o tempo de encerrar esse ciclo. Então o pastor Bruno e a pastora Bruna estão vindo aí e eu digo, ame eles com todo o coração, abrace eles, sejam o que vocês foram conosco, com eles, que eu tenho certeza que será um tempo incrível. Bom, chegamos ao fim de uma estação. E eu sei que todo fim, todo começo gera instabilidade. E se tem alguém que está nesse momento, né, triste e feliz ao mesmo tempo, sou eu. E eu acredito que muitos de vocês, pela novidade, ninguém gosta de pisar em uma terra que não conhece. Mas nesse período em que nós estamos vivendo o extraordinário, muitos me perguntam, pastor, mas agora é a hora de você aproveitar, pastora Carol, agora é a hora de vocês usufruírem de todo o trabalho. E eu chego a uma conclusão, esse é o melhor momento para transicionar, porque eu acredito que chegamos a um limite. O Senhor nos levou até aqui. É como Ele disse a Moisés, Moisés, você não vai pisar na terra prometida, seu período encerra aqui. Não significa que a liderança de Moisés foi uma liderança ruim, foi uma liderança boa, mas aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Josué era ainda maior. Então eu creio nisso, eu creio que aquilo que o Senhor vai fazer através da vida do pastor Bruno e da Bruna é ainda maior do que o que Ele fez através da minha vida, da vida da Carol. Então o que eu digo para vocês é, creia, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem, é isso que Deus está separando para o Aliança viver nos próximos anos, na próxima década. Eu estou com um coração grato ao Senhor por Ele me permitir viver tantas experiências com vocês, permitir que eu e a minha esposa e a minha casa fosse acolhido, abraçado nos erros, abraçado quando a gente falhou e foi amado quando a gente precisou e amou muito a Aliança, amou e ama muito aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós. Muito obrigado. Essa é a palavra a todos que acreditaram em nós, os meus pastores, meus líderes. Obrigado a vocês, Aliança, que confiaram a nós o coração de vocês até esse tempo. Obrigado a todos vocês
que caminharam conosco de alguma forma, somando para que o projeto de Deus fosse experimentado nesse tempo, nesses 10 anos. Obrigado, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam ainda mais abençoados nesse novo tempo, no nome de Jesus.